A paz do Senhor, queridos professores, professoras da Escola Dominical. Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde a gente vai tratar aqui da lição 1. Estamos iniciando um novo trimestre aqui no ano 2022. Esse primeiro trimestre a gente vai falar sobre as parábolas de Lucas para os dias de hoje. Eu sou o Vitor, sou da Congregação de Cidade de São Jorge 1, comentarista dessa lição, onde a gente vai desenvolver com os jovens esse tema, estudar as parábolas e tentar refletir, trazer a sua mensagem para o nosso dia a dia, tá bom? A lição de número 1, que a gente vai comentar hoje e vamos falar, ela tem o título Um Guia para Entender as Parábolas de Jesus nos Dias de Hoje. Essa lição, ela é uma apresentação da revista. E em si é isso. O objetivo aqui foi trazermos para vocês, um panorama do que veremos a seguir, o que veremos nas próximas lições. Isso foi feito para ajudar você, professor e professora, a já situar e você entender tudo que nós vamos elaborar e o método que nós vamos estudar para essa revista estar sendo escrita e podendo ser trabalhada em sala de aula, tá bom? Então, essa é a ideia geral. Eu vou ler aqui com vocês o texto-chave da lição, trazer a síntese e os objetivos e já vamos comentando os principais pontos, tá certo? Vamos lá. Texto-chave da lição de número 1, um guia para entender as parábolas de Jesus nos dias de hoje. O nosso texto-chave está em Lucas 1, verso 3, que diz: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te num relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. A síntese que nós colocamos aqui é introduzir o que será aprendido no trimestre, é uma oportunidade de incentivar a participação e cooperação dos alunos e professores. Então, ou seja, aqui na síntese a gente já descreveu, o nosso objetivo com essa lição. É apresentar o panorama da lição para os alunos e os professores terem ciência desse panorama. É um modo da gente incentivar todos aos estudos que vão ser desenvolvidos na sequência, tá bom? Os objetivos da aula é compreender o título da revista, entender o método de estudo que utilizaremos para compreender as parábolas de Lucas. Terceiro objetivo, ter ciência das bibliografias para aprofundamento da revista e ter um panorama do que estudaremos no trimestre, tá certo? Nosso para refletir hoje diz: o evangelista Lucas se preocupou em narrar os fatos em ordem e de modo compreensível em seus livros. Também devemos nos preocupar com a organização do nosso estudo e ensino para aprendermos com excelência. Então, nosso para refletir volta a trazer a ideia dessa lição de número 1, tá bom? E utilizando como fonte o próprio evangelista Lucas. Você percebe quando a gente começa, esse texto que nós lemos aqui no texto-chave, Lucas 1:3, Lucas diz: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te num relato ordenado. Então, o próprio escritor Lucas, ele se preocupa com a organização, com a ordem para transmitir o seu evangelho. Então, a nossa ideia é também lembrar que as lições que seguem nesse trimestre e o passo a passo que nós vamos fazer para desenvolver essas lições está seguindo um método e uma ordem. E o professor ter clareza disso vai ajudar a desenvolver em sala de aula, tá? E a nossa leitura bíblica está em Atos 1, do verso 1 ao 3, tá bom? Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhe a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, tá? Então, essas são as informações gerais que você encontra no início da revista, tá? E o que eu vou fazer aqui nesse comentário com vocês? Eu vou expor os principais pontos aqui dessa lição
e depois eu vou trazer as informações práticas e auxílios práticos para vocês, professores, desenvolverem em sala de aula e algumas ideias para vocês desenvolverem esse tema, né, que é uma apresentação geral da lição na aula, tá bom? Primeira coisa que estamos aqui por tópico é o título da revista. Nosso título da revista a gente colocou como As Parábolas de Lucas para os Dias de Hoje, né? E algumas pessoas já podem se perguntar por que não as parábolas de Jesus? As parábolas não são de Jesus? Porque o título traz a ideia de As Parábolas de Lucas. E a gente já explica aqui no início o motivo de utilizar esse termo. Não porque as parábolas não são de Jesus. É claro que as parábolas são de Jesus. São Jesus que profere as suas palavras. Jesus tem um método de ensino muito claro e o seu método de ensino muitas vezes, em diversos momentos, é justamente diante de perguntas, de questionamentos, de debates, utilizar parábolas para trazer a sua lição. Né? Então Jesus utiliza esse método de ensino e esse método é do próprio Jesus. Mas o título As Parábolas de Lucas é porque nós vamos estudar as parábolas que estão no Evangelho de Lucas, tá? Então nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos nós temos parábolas de Jesus sendo descritas. Se você pega os 4 evangelhos, alguns evangelhos existem parábolas próprias, né? Então, alguns dos evangelistas às vezes não citam todas as parábolas que estão nos outros evangelistas. E também existe uma outra característica, que cada evangelista, a narrar a parábola de Jesus, ele está trazendo ela com a sua característica própria, que está ensinando a igreja da qual ele está falando. Então, Lucas, quando ele descreve as parábolas de Jesus, ele toma nota dessas parábolas, colocando elas num cenário próprio para descrever e ensinar a igreja que ele está falando e o seu público que ele está escrevendo. O mesmo faz Mateus, o mesmo faz Marcos, tá? Então, quando você compara, principalmente nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, pega esses 3 evangelhos e você coloca uma mesma parábola que estão nesses evangelhos, uma do lado da outra, você vai ver que existem detalhes, né, que cada um dos evangelistas utiliza para enriquecer a mensagem que ele quer trazer, utilizando a mensagem de Jesus, tá? Então, isso é uma informação importante para eu explicar por que o título está dessa maneira. O título está As Parábolas de Jesus, as Parábolas de Lucas, para os dias de hoje, para nos lembrar que nós vamos estudar as parábolas de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, trazendo isso à memória e à ideia de todos que estão estudando, que dentre tantas parábolas e outras parábolas que estão nos outros evangelhos, nós vamos estudar as que estão em Lucas, e o principal motivo é porque o nosso estudo vai ser um estudo contextual. Como assim? Um estudo contextual. Lucas, e para entender as parábolas de Lucas, vai ser necessário levarmos em consideração o livro de Lucas. E é isso que é o grande diferencial dessa lição e dessa revista, tá? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Deus, ao nos entregar as parábolas de Jesus, o Espírito Santo, ao mover a igreja e chegar até nós hoje com a Bíblia que nós temos, né, e nos trazer essas parábolas, Deus não decidiu nos entregar as parábolas soltas, né? A gente não tem um livro com as parábolas de Jesus e essas parábolas soltas, várias parábolas, uma na sequência da outra. A gente não tem uma lista de parábolas soltas. Deus não decidiu nos entregar as parábolas assim. Deus entrega para a sua igreja as parábolas de um modo bem peculiar e interessante que nós consultamos todos os dias. Deus escolhe entregar as suas parábolas e as parábolas de Jesus em livros, em narrativas ordenadas. Foi Deus que inspira Lucas e inspira os evangelistas a, através da sua narrativa, através de um evangelho, no meio desse evangelho, trazer ensinos de Jesus por parábolas. Então a gente entende que se Deus decide transmitir as parábolas de Jesus desta maneira, a melhor modo de nós estudarmos essas parábolas também é desta maneira. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pega parábolas, a gente sabe parábolas de cabeça. Várias parábolas, e a gente conta essas parábolas ou cita essas parábolas, e muitas vezes a gente esquece do contexto que essas parábolas estão inseridas. Qual o objetivo de Lucas ter colocado aquela parábola ali? Qual o cenário que Lucas estava preparando? Para quem Jesus está respondendo? Por que ele usou
essa parábola naquele momento? O que levou ele a contar aquela parábola? Qual a pergunta que foi feita? E qual a conclusão depois dessa parábola? Qual o sentido dessa parábola para todo o evangelho? Isso é uma leitura contextual, tá? Então, essa é a preocupação que nós temos aqui. As parábolas de Lucas, para os dias de hoje, significa que a gente vai ler as parábolas à luz do contexto de Lucas. O que essas parábolas significam para o Evangelho de Lucas, tá? O sentido dessas parábolas no Evangelho. E por isso, tá? Ela vem, e essa lição vem, essa revista vem, né, na verdade, com esse título, tá bom? Então, em suma, é isso que eu queria trabalhar com vocês. E o objetivo é justamente esse, tá? Queria que vocês entendessem o motivo desse título e por que desenvolveremos e trabalharemos com essa ideia das parábolas de Lucas para os dias de hoje. Quando você lê e lembrar do título dessa revista, quando você trabalhar em sala de aula, a revista tem justamente esse título para lembrar você, professor, para lembrar o aluno que nós estamos estudando, tá? Estamos estudando especificamente as parábolas que se encontram no Evangelho de Lucas e vem com esse título porque nós vamos fazer uma leitura contextual dessas parábolas, tá? É o significado das parábolas para o Evangelho de Lucas, aquilo que Lucas quis transmitir para a primeira comunidade, nós queremos entender o que ele queria transmitir para a gente conseguir compreender também o que Deus quer falar conosco nas nossas escolas dominicais e nas nossas aulas, ok? Ponto de número 2, então. Após o título, a informação que eu quero trazer para vocês é o método de estudo das parábolas nas nossas próximas lições. Então, a gente, quando for estudar uma parábola, e esse for o tema da nossa aula, eu queria que você soubesse já aqui na apresentação o método que foi utilizado para escrever essa lição, tá? Porque toda lição que nós vamos estudar especificamente as parábolas, foram divididos em 2 modos que a gente vai estar trabalhando, que é uma compreensão da parábola para o evangelho, tá? Entender o que Lucas quis dizer com aquela parábola, inspirado sim pelo Espírito Santo, e após entendermos o que o texto diz, nós aplicarmos o entendimento dessa parábola para os nossos dias e para a nossa igreja e para a nossa realidade. Então, é esse movimento. Eu coloquei aí na introdução do segundo tópico, né? Que o tópico é o método de estudo das parábolas, esses 2 movimentos. E eu descrevi assim. 1. Entender o que a parábola significa para o contexto do livro de Lucas. 2. Aplicar a mensagem da parábola para os nossos dias. Tá bom? Então, primeiro, vamos entender o que a parábola significa para o contexto de Lucas. Segundo, vamos aplicar essa compreensão para os nossos dias, para os nossos alunos. Esse é o movimento de todas as lições enquanto estudamos as parábolas. E a gente dividiu em parte 1, parte 2, para isso ficar bem claro. Por quê? Isso é mais ou menos o que alguns estudiosos vão tratar como a gente falar de exegese e hermenêutica. Tá? O que seria exegese? A exegese bíblica. O que faz a exegese? A exegese é uma ciência que está preocupada em entender o que o texto diz. A exegese está preocupada com a língua do texto, a exegese está preocupada com o contexto do texto, com a cultura, com todo o cenário histórico. Tudo isso é de interesse da exegese, para conseguir compreender o que esse texto significa. O que esse versículo significa aqui? Quando o autor, Paulo, escreve, por exemplo, à igreja de Corinto, o que aqueles irmãos entendem quando Paulo fala sobre o amor? O que essa palavra ágape significa para eles? Por que Paulo escreve isso? Como aqueles cristãos que recebem essa carta entenderam? Isso é função da exegese. Esse é o trabalho da exegese. Entender o que o texto diz. Entender o que o autor quis transmitir e o que os ouvintes entenderam. Tudo isso é um esforço dessa ciência. E a hermenêutica? Nessa divisão que eu estou colocando, a hermenêutica é a compreensão disso, ou o significado disso para nós hoje. Então é a nossa compreensão disso nos nossos dias e o que isso significa para os nossos dias, tá? A gente chama, muitas vezes, quando vamos pregar, né, a revelação de Deus para nós, né, o ensino de Deus para nós. Vamos usar esses termos. Mas é basicamente essas 2 ideias. Então, nosso método de estudo das parábolas vão seguir esse movimento, tá bom? Compreender o que o texto diz à luz do contexto do evangelho e depois aplicarmos esse entendimento que nós compreendemos para os nossos dias, tá? Esse trabalho. É claro
que na revista da Escola Dominical, a gente não pode ser cansativo, né, no primeiro trabalho de exegese, de compreender o texto. Eu não me preocupei, né, em descrever para vocês o significado grego de cada palavra que Lucas usa, ou ser muito chato nessa questão e denso nessa questão. A gente vai trabalhar de uma forma bem fluida, trazendo, sim, o que existe de melhor nas pesquisas atuais sobre esse estudo e sobre os evangelhos e sobre essas parábolas. Então, o texto é feito de maneira corrida, mas eu quero que os irmãos tenham ciência, né, que foi utilizado ali uma pesquisa exegética, tá bom? Então, a maneira de passar isso, escrever na revista, é claro que a gente vai usar, né, de uma forma bem corrida, bem mais prática e mais fácil de leitura, porque o nosso também objetivo com a nossa revista é que os alunos da Escola Dominical leiam essa revista, é que eles consigam ler e entender o que está ali. Então, também tomamos o cuidado com isso. Mas eu preciso que os professores compreendam esse trabalho que foi feito, porque compreender isso vai ajudar, né, na sua exposição de aula, no seu trabalho de aula, e compreender e entender as parábolas que vamos estudar. Tá bom? Esse é o ponto. A gente diz, e para completar esse ponto, a gente fala no estudo bíblico que um texto bíblico ele não pode significar aquilo que ele nunca significou. Isso é uma preocupação que a gente tem, porque muitas vezes a gente, ao ler uma parábola, a gente quer dizer o que a gente acha sobre aquela parábola. E a gente, como professores, como pregadores, como pastores, a gente sempre vai ter que tomar um cuidado, porque a gente não pode esquecer que foi Deus que entregou para nós a sua palavra. A sua palavra é bela, ela é maravilhosa. E a gente não pode esquecer que foi Deus que decidiu transmitir a sua palavra desse modo. Por exemplo, quando Jesus diz que ele iria, né, ele subiria, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos, tem um momento que Jesus diz que viria o Consolador, o Espírito Santo, que nos lembraria de tudo que ele nos disse, né, o que ele transmitiu aos seus discípulos. E uma das grandes maneiras que o Espírito transmite os ensinos de Jesus e nos traz os ensinos de Jesus é por meio da sua palavra. É essa Bíblia que nós estamos nas mãos. É quando nós lemos os evangelhos, quando nós ouvimos as parábolas de Jesus. E foi transmitido desta maneira para nós. Por exemplo, através do Evangelho de Lucas, através da carta de Paulo aos Coríntios, através do livro de Apocalipse, nós meditarmos nisso, nós nos preocuparmos em entender o que o texto significa, por que Lucas usou esses termos, essas palavras, por que Lucas está falando desse assunto, entendermos isso, nos preocuparmos com o texto e gastarmos tempo com o texto é fundamental para a gente dizer o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, o que o texto diz, e não o que eu quero dizer. Não minha opinião sobre o texto. Não, nosso foco e nossa preocupação não é falarmos de achismos. A nossa preocupação é estudarmos a Escritura, estudarmos as parábolas, entendermos o que Lucas está querendo transmitir através das suas parábolas e aí sim, a gente tirar grandes lições para os nossos dias. É desse modo que a palavra de Deus nos transforma, nos renova e nos fortalece. E como Deus decidiu transmitir a sua parábola usando as suas palavras usando livros, colocando as suas parábolas nos evangelhos e nas narrativas, começamos essa lição, e não foi à toa, citando Lucas 1 e Atos 1. Porque Lucas diz, Teófilo, eu escrevi um relato cuidadoso, ordenado, organizado. A gente, quando tenta interpretar o texto da nossa maneira, a gente está desprezando o grande trabalho que o Espírito Santo dirigiu o próprio autor, Lucas, a escrever. Ele, dentre tantos testemunhos, entre tantas coisas, e o Evangelho de João vai terminar dizendo que se ele fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, não caberia em todas as bibliotecas do mundo. João termina o seu Evangelho assim. Ou seja, dentre tantas coisas que Jesus fez, dentre tantos milagres, dentre tantas parábolas, Lucas escolhe aquelas que o Espírito os direciona, porque ele sabe que aquelas, na sua grande narrativa, é o que faz sentido para ele ensinar aquilo que ele quer ensinar, para ele conseguir transmitir aquilo que ele deseja transmitir. Então, o método de interpretação que a gente está utilizando é um método contextual. A gente precisa entender o contexto de Lucas, o contexto que ele está escrevendo, o modo que ele está trabalhando para entender as parábolas. E aí sim, entendendo as parábolas, a gente consegue tirar lições para nós. Ok? Esse é o ponto que eu queria trabalhar na segunda informação sobre a apresentação aqui da nossa revista.
E o terceiro tópico que eu coloquei aqui nessa lição, tá? Lição de número 1, são livros para aprofundamento, tá? Por que eu coloquei aqui? Porque alguns professores, muitas vezes, querem adquirir algum livro para se preparar melhor para os seus estudos, para suas aulas, querem continuar aprofundando os estudos. Existem alguns alunos que agora poderiam querer saber, né? Mas que livros eu posso estudar que falam sobre isso? Então, a nossa revista é baseada numa pesquisa extensa bibliográfica, do qual eu selecionei alguns livros aqui para vocês, né? Terem acesso, buscarem, adquirirem, se assim desejarem, tá? Então, a gente fez uma opção ao escrever essa revista, a não encher as lições de notas bibliográficas e citar as pessoas, né? Por quê? Porque o objetivo é deixar um texto corrido para os alunos terem facilidade de leitura, né? Compreender o que está escrito, já entender e absorver. Então, como o objetivo foi esse, aqui já no início a gente apresenta a bibliografia. E alguns livros aqui que estão, eu já cito para você, né? As Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, Pregando as Parábolas, da Interpretação Responsável à Aplicação Poderosa, do Craig Blomberger, Introdução ao Novo Testamento, do Harold Brown, Novo Testamento, História, Escritura e Teologia, do Daniel Margaret, Lucas para Todos, do Enter White, Comentário Bíblico NVI, do Bruce, Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, são diversos autores, Entendes o que lês, do Gordon Fee, tá? E essa método de estudo que eu falei aqui para vocês, né? Primeiro entender o texto, depois aplicá-lo, exegese e hermenêutica. Essa diferença você vai encontrar nesse livro, Entendes o que lês, do Gordon Fee. Outro livro é A Teologia Carismática de Lucas, do Roger Strondat, Compreendendo as Parábolas de Jesus, do Sougras, As Parábolas de Jesus, do Joaquim Jeremias, e Todas as Parábolas da Bíblia, do Lockyer, tá? Esses são alguns livros que a gente deixa de sugestão, né, e informação para todos os professores e alunos para continuarem aprofundando os seus estudos, né, o que quiserem consultar. Acho que é uma maneira também interessante da gente incentivar os estudos e talvez, professores, vocês tenham uma oportunidade aí na apresentação da sua aula, né, de motivar e incentivar seus alunos, né, a lerem livros, a saber que existem livros que aprofundam os assuntos, né, e que a revista da Escola Dominical, ela traz um tópico, né, ela passa por informações e nem temos espaço em uma lição inteira para trabalhar de todas as informações, mas a gente coloca ali caminhos, índices, que podem ser ampliados e continuados, tá? O tópico 4 é o que veremos nesse trimestre, tá? Então, eu coloquei aqui, vou ler rapidamente para vocês, porque isso já está bem resumido, que nesse trimestre estudaremos as parábolas de Lucas e buscaremos aplicar essas parábolas para os nossos dias. Na lição 2, a gente vai definir o que é uma parábola e vamos perceber como ela é importante, entender a natureza da parábola para interpretarmos corretamente a passagem. Na lição 3, a gente vai estudar o sentido das parábolas para o Evangelho de Lucas, tá? E depois, na sequência, a gente vai estudar uma parábola por vez especificamente, tá? Tópico 5. O que esperar das próximas lições, tá? Aqui, no segundo parágrafo, eu coloquei, ao estudarmos esse tema nas próximas aulas, somos convidados por Deus a escutar a mensagem do reino e vivenciá-la. Como juventude cristã, precisamos ter humildade para entender os textos bíblicos, meditar nas parábolas e desejar entender a mensagem cotidiana do Evangelho. Assim seremos edificados e fortalecidos. Essa lição de apresentação, talvez alguns professores podem ter dificuldade de falar como que eu vou trabalhar uma lição de apresentação na aula, né? Como que eu farei isso? E a gente precisa lembrar, por exemplo, e os jovens são muito acostumados com isso, jovens que entraram na faculdade, jovens que entraram no curso técnico. Quando a gente vai começar um curso, normalmente os professores na primeira aula, eles gastam o tempo deles para apresentar o programa de aula, a ementa do curso, né? A ideia é um pouquinho isso. E na ementa, na proposta, é um grande convite, uma grande oportunidade para a gente motivar os estudos, para a gente motivar e convidar a participação. Então aqui, nessa sugestão que a gente tem da lição 1,
você vai ter a oportunidade, professor e professora, de explicar, ó, o título que interessante. Ó, a gente vai estudar as parábolas de uma maneira diferente. E colocar isso com alegria, com incentivo, com ânimo, motivando e dizendo que as parábolas de Jesus são um grande modo da gente compreender o reino de Deus. E você quer ser um cristão melhor? Você quer ser um jovem que se parece com Jesus? Você quer aprender sobre os dias de hoje que nós estamos vivendo? As aflições, os conflitos que nós temos hoje? Quais lições que as parábolas poderiam nos dar a respeito disso? Tudo isso a gente vai ver nesse trimestre. E é uma grande oportunidade de, usando o título, você falar sobre isso, né? Você falar dos livros que podem ser complementados, os livros que estão baseados nessa pesquisa, é um outro modo de você transmitir isso, tá? Fazer um rápido panorama sobre as lições que vão ter. Então, a gente, em algumas lições, colocou alguns títulos diferentes de parábolas conhecidas, né? É um modo, talvez, que você possa entreter o aluno, né? E fazer um rápido panorama com ele. Pegar a revista, realmente, e ir passando com ele, mostrar, ó, vamos estudar essa parábola, ó, essa parábola. E já dar uma olhada ali nas lições e comentar com os alunos. Ok? Então, trazer essa motivação é o grande propósito dessa aula. É convidar e motivar aos estudos. Tópico 6, eu coloquei a criatividade e percepção dos professores e dos alunos. Tá bom? Então, eu esbocei aqui para vocês o método de estudo que nós vamos utilizar. Só que eu também sou professor da escola dominical, né? Eu também pego lições e eu fico pensando, além de ler as lições, além de ler os tópicos, eu me pergunto como eu vou apresentar essa aula para os meus alunos, de modo que fique claro, de modo que eles vão entender, de modo que vai ser produtiva a aula da escola dominical. E aqui no último tópico, eu tento fazer essa lembrança para todos vocês. Essa lembrança de que os professores e os alunos têm que utilizar a sua criatividade e têm total liberdade de, ao ler a revista, ao perceber o que está sendo trabalhado. Por exemplo, eu coloquei alguns tópicos de aplicação para os nossos dias quando a gente estuda uma parábola. Mas você, professor, professora, diante da sua realidade, diante do seu contexto, dos seus jovens, você pode perceber que existem outros pontos que você pode trabalhar. Outras maneiras, após entender o significado da parábola, que você pode desenvolver. Então, a revista, as parábolas, as lições, elas não estão fechadas. Não é dizer, é isso aqui que o comentarista Vitor disse e é assim e ponto, acabou. Não, é uma conversa para um debate. É uma conversa para continuar os estudos. É uma conversa para entender os assuntos, conversar com os alunos sobre os assuntos e aprofundar os assuntos. Então, isso significa que a escola dominical é o grande ambiente e nós, como professores, temos essa oportunidade de desenvolver esse ambiente e utilizar todos os meios que nós tivemos e recursos para produzir essas aulas. Então, se você tem a oportunidade de usar slides nas suas aulas, talvez seja um recurso que você pode utilizar. Se você quiser fazer uma roda de conversa com eles, você também pode utilizar, né? Não é porque eu disse aqui que a lição está estruturada em ponto 1, entender o que o texto significa, ponto 2, como isso se aplica para os nossos dias, que toda a sua aula precisa ser desenvolvida tópico por tópico e você fazer exatamente o mesmo movimento que eu fiz. Não, o movimento que eu fiz foi o que eu achei melhor para você compreender aquele assunto, para você entender o que aquela parábola significa. Agora, como você vai desenvolver isso em sala de aula, aí depende dos seus alunos, do seu contexto e da sua melhor forma de ensinar. Então, talvez você queira começar já por uma conclusão, jogando aquela conclusão na roda de conversa com os alunos, e dali você vai desenvolvendo e trabalhando o assunto. Professores, tenham liberdade de, ao pegar essa revista, ao pegar o que está aqui, vocês continuarem os estudos. Se vocês leem algo e falam, não, isso aqui eu acho que vai ser melhor ser trabalhado desta maneira, utilizem isso. Tá? A lição e a revista é um convite para continuarmos a conversa, para continuarmos os estudos. Tá ok? E a conclusão, tá, que eu coloquei aqui é que é importante que os alunos e professores tenham clareza do que está sendo desenvolvido no trimestre. Então, esse é a grande proposta. A tradução da Bíblia que utilizamos na revista aqui é a NVI, tá bom? Que tem uma linguagem um pouco que eu acredito ser clara para desenvolver com os jovens na escola dominical. Você tem a liberdade de usar outras versões também na sua sala de aula, comparar as versões, mas são informações
para você entender e saber qual o propósito da revista, o que nós vamos estudar nesse trimestre e te convidar a estar motivado e preparado aí para desenvolver ao longo do resto desses estudos, tá bom? Então, eu encerro por aqui esse comentário, essa exposição e oro a Deus para que possamos ter um trimestre produtivo e abençoado, aprendendo do reino dos céus através das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Deus te abençoe e até a próxima.